11 horas mais 45 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, no início deste ano, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial, com a pena aumentada de 1 a 3 anos para de 2 a 5 anos de reclusão. Enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada ao indivíduo. Então, sobre as atualizações legislativas do crime de injúria racial na prática, casos que têm acontecido, de repercussões, outros que não aparecem. Eu converso agora com a Adriana de Moraes, ela que é advogada, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Campinas. Então, Adriana, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia e já responder nessa primeira questão. Quais são essas atualizações? O que significa essa pena aumentada? Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre essas alterações que são fundamentais e importantes para que nós possamos aí dar uma maior e melhor efetividade na condenação para os crimes de racismo. Então, o que essa lei 14.532 de 2023 veio trazer para nós enquanto alteração, enquanto novidade legislativa para que haja maior punição. Então, uma das primeiras coisas, ele fez a alteração do artigo 2º, né, da lei KO, que é 7.716 de 89, para além de aumentar a pena de 2 a 5 anos, ela também traz esse aumento de pena quando ela for cometida por mais de 2 pessoas, ou por mais pessoas ali em relação ao indivíduo. Então, por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente, a própria omissão em relação a fala sobre quem cometeu o racismo, muitas vezes as pessoas que estão no entorno não se sentem responsáveis. Então, essa coletividade que está aí vendo ou silenciando em relação à injúria também está aí nessa previsão legal. Também temos a questão dessas alterações para os crimes por intermédio de comunicação social, né? Publicações em redes sociais. Muitas pessoas elas têm uma falsa noção, uma falsa impressão de que a internet é a terra de ninguém e que não há uma punição, uma efetividade maior em termos de punitivos para crimes cometidos na internet. Então, a pessoa vai lá, solta uma injúria, né, solta uma ofensa, injuria a pessoa a partir da raça e da cor e acha que vai ficar por isso mesmo, acha que não vai haver nenhum tipo de punição. E aí essa lei vem alterar para dizer sim, você vai ser punido ainda que o seu ato tenha sido cometido a partir da rede social. Também uma outra alteração importante que essa lei trouxe foi para a questão dos eventos esportivos, artísticos também e culturais. Manifestações racistas nesses eventos também vão ser duramente punidos pela lei. Então, prestar atenção nos eventos de futebol, essas torcidas organizadas, os líderes dessas torcidas que começarem a promover falas racistas, músicas racistas, né, em relação aos jogadores. Então, isso também vem para ser punido também. A manifestação do racismo a partir da religião. Então, nós sabemos muito bem que a religião, principalmente aqui no Brasil, que é mais atingida a partir desse racismo religioso, são as religiões de matriz africana, exatamente por ter esse viés atrelado à origem da religião. Então, essa religião que é de matriz africana, portanto, povos pretos, né, pessoas pretas, que introduziram essa religião, ainda que não seja só professada por pessoas pretas, mas ela tem esse viés e tem essa identidade
africana trazida na religião, e também não está distrita só a religião de matriz africana, mas eu trago a religião de matriz africana porque é o que a gente tem visto de mais evidenciado, e a religião tem sido mais atacada, com ataques a seus templos, falas pejorativas em relação à religião, demonização dessa religião de matriz africana, também por meios sociais, redes sociais, meios de comunicação. Sim. Então, isso também foi inserido nessa lei. Também outra alteração importante é a questão do racismo recreativo. O artigo 20A vem trazer essa previsão de cometer racismo a partir com o intuito de descontração ou de diversão, recreação, também vai ser punido. Então, dentre outras alterações, só para não me alongar muito, dentre outras alterações, a gente vê que a lei ela se adequa à nossa realidade social. Então, hoje, nós temos várias formas de cometimento de racismo que antes, e nem poderia ser, não era previsto na Lei CAO, né, que ela é de 89, e que mesmo com as alterações que ocorreram em 97, ela não teve esse alcance, né, dessa contemporaneidade. Então, hoje nós temos a previsão para as redes sociais, nós temos também aquilo que antigamente nós tínhamos como brincadeira, era tido como brincadeira, e hoje nós sabemos que o quanto essas falas racistas de forma recreativa, como bem acentua o professor Adilson Moreira, que tem um livro específico para falar sobre racismo recreativo, e essas falas racistas em forma de brincadeira, elas têm o poder de afetar não só a questão, não só pensando do lado criminal da coisa, pensando da penalização, mas também dos efeitos em relação à vítima. São efeitos e marcas eternas que essas formas de racismo, elas causam nas pessoas que são vítimas dela. Então, o racismo, da forma como ele foi colocado e posto a partir dessas alterações, ele vem aqui contemplar essas outras, vem proteger a vítima de uma forma mais ampla e também vem contemplar essas formas contemporâneas de cometimento de crime. Uhum. Ô Adriana, a lei, ela equipara o crime de injúria ao de racismo e o torna inafiançável, imprescritível, e a mudança legislativa, você entende que ela dá mais mecanismos à justiça para aplicar punição aos infratores? Antes existiam brechas e já emendando, o cumprimento é um obstáculo? Nós temos respondendo a primeira pergunta, sim, ela aumenta a efetividade, porque um dos pilares, dos pontos mais controvertidos antes dessa equiparação era exatamente essa inafiançabilidade do crime de racismo, sim, né? E essa imprescritibilidade que torna o crime mais severo. E aí, toda vez que nós tínhamos um cometimento de um ato racista, naturalmente você colocava esse ato no âmbito da injúria racial, para trazer uma pena mais branda, trazer uma tipificação mais branda, né? Também, por conta da em decorrência do tempo, também fazer com que esse crime chegasse a prescrever no momento em que a vítima fizesse a denúncia, fizesse a representação, né? Então, isso fez com que a própria pessoa não tenha esse sentimento de não vou ser punido. O infrator não ter essa noção de que ele não vai ser punido. Uhum. Então, essa equiparação ela é muito importante porque ela vai punir tanto quem comete o crime, querendo atingir a coletividade, quanto quem quer cometer esse crime atingido apenas um indivíduo, né? Que era esse ponto que era o mais problemático para nós. Então, quando a pessoa, no máximo que vai acontecer eu ter que doar uma cesta básica. Ao máximo que vai acontecer eu faço um termo de ajustamento e está tudo bem. Então,
eu acho que é muito importante que essa equiparação tenha sido feita para tirar essa noção de impunidade e também fazer com que as pessoas acreditem mais na efetividade da lei e também tragam mais casos, tragam à baila os casos de racismo. Porque uma vez que você entende que o infrator não vai ser punido, ou que a punição do infrator não vai ser suficiente para coibir ou para reprimir, né, esse ato, ou a própria vítima se sente não se sente motivada a fazer essa denúncia, para ir até a delegacia. Por que eu vou até a delegacia se ele vai sair impune, ele não vai né? ser punido? Entendeu? Essa punição não vai ser suficiente. Então, também vem trazer um pouco de alento para a vítima, nessa certeza de que, olha, esse indivíduo que cometeu esse crime de racismo contra você vai ser punido. Ô Adriana, é comum nós falarmos que o racismo no Brasil é estrutural. A gente assiste reportagem, a gente lê em site, as pessoas comentam, mas às vezes o termo é falado, mas não há um entendimento. Então, queria que você passasse essa informação para quem está nos acompanhando. O que é racismo estrutural? Onde ele aparece? De fato, ele está instalado no nosso país? Bom, a ideia de racismo estrutural, ele vem primeiramente da própria palavra, né? A estrutura. Então, de como está estruturada a sociedade. A nossa sociedade, nós percebemos, ela está estruturada não de forma não formalizada em estratos sociais. Nós sabemos que as oportunidades, elas são dadas em maior... as oportunidades que tenham melhor produtividade, que tenham os melhores acessos aos melhores serviços, então, seja de educação, saúde, segurança, assistência básica, elas são dadas a quem está sempre no que a gente chama do topo da pirâmide, dessa estrutura social. Então, nós temos aí, no topo da pirâmide, nós somos homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, de uma forma geral. E essa estrutura, ela foi forjada, ela foi fundamentada em quê? Em fatos históricos. Então, essa estruturação, ela vem é como se fosse uma continuidade do pensamento colonial, né, que se estruturou dizendo que pessoas negras, elas existem para servir, elas são descendentes de pessoas escravas, e assim elas devem ser tratadas. E dessa forma elas devem ser pensadas e imaginadas no estrato social. E quando eu falo de escravidão, eu não estou falando que as pessoas... imagina que nós pensamos que nós vamos colocar as pessoas no tronco. Não é dessa estrutura. Porque essas formas de pensamento social e essa forma do pensamento colonial, ele vai se tornando um pouco mais sofisticado conforme o tempo vai avançando. Então, o que eu faço com essas pessoas? O que esse pensamento estrutural, o que esse racismo estrutural faz? Faz com que as melhores oportunidades não sejam dadas a pessoas negras por entender que, por conta desse processo histórico, elas não estão aptas a se inserirem em determinados espaços, não estão aptas a estarem em determinados lugares, em espaços de poder. Então, criando uma ideia de hegemonia, né? De hegemonia a partir de um padrão, e esse padrão é sempre o padrão branco, seja o homem ou uma mulher branca, estando nesses espaços de poder com maior representatividade. Então, quando nós observamos aonde nós temos lugares de decisão, instituições que têm poderes de decisão, espaços de decisão, nós são sempre ocupados por pessoas brancas e minoritariamente por pessoas negras. E quando nós estamos falando de espaços de serviço, de servir, né, onde há uma subserviência, uma subalternidade maior, ou então que há uma exigência menor de qualificação, nós vemos maior parte de pessoas negras. Porque as pessoas negras não se esforçam? Obviamente que não. É porque elas não têm acesso. Também por conta do processo histórico, devido a esse processo histórico, as pessoas negras não têm acesso ao básico, aquilo que a Constituição diz que
que é o direito de todos à educação, saúde, assistência social, saneamento básico, enfim, Sim. lazer, a essas pessoas negras não é concedido de uma forma equânime, de uma forma igualitária. Então, esses direitos básicos, inclusive de professar religião e de também professar a sua cultura de forma tranquila, não é permitida a essas pessoas negras. Então, quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando de uma estrutura social que é racista, que faz com que essas pessoas negras não acessem espaços de poder e também não acessem lugares em que há uma decisão coletiva. Então, quando eu estou falando que as pessoas negras não acessam esses espaços de poder e de decisão, eu também estou dizendo que elas também não podem decidir sobre as suas próprias comunidades. E para que levem ao pleito e que levem à decisão, né, e à análise as necessidades da sua coletividade, as necessidades daquele grupo social. Então, é sempre importante, quando a gente pensa em estrutura, a gente pensa na sociedade e a estrutura social que é baseada, que é forjada a partir do racismo. Ô Adriana, entre 2019 e 2021, os casos de racismo aumentaram 128% no estado de São Paulo. Os dados constam dos boletins de ocorrência registrados nas delegacias paulistas. Nos 10 primeiros meses do ano passado, foram 964 casos relatados por vítimas, representando um registro a cada 8 horas. De que maneira que você avalia esses dados? Os casos estão aumentando, as pessoas estão denunciando mais? Eu entendo esse aumento nesses dois pontos, né? Primeiro, nós não podemos negar que houve, ali, principalmente nesses últimos 6 4 anos, nós tivemos um aumento de alguns discursos que movimentaram e fomentaram o ódio, fomentaram de alguma certa forma o racismo. Você ouvir de qualquer líder, de uma forma tranquila, de que negros valem arrobas, né, dentro de um espaço de discurso, é muito complicado. Então, isso faz com a pessoa não ser punida, isso não ter uma repercussão de uma forma mais efetiva, não ter uma punição de uma forma mais efetiva, faz com que pessoas que já tenham uma simpatia por esse tipo de discurso ganhem um pouco mais tenham um pouco mais de coragem para esse cometimento, tendo a certeza da impunidade. Então, quando você começa a aumentar a reprodução desses discursos racistas, né? Não foi nada. Foi uma brincadeira. Não quis dizer isso. Mas agora tudo é racismo. Chamar de macaco não tem problema. Falar que vale arroba não tem problema. Você começa a criar uma falsa ideia de que não tem problema você cometer o racismo e que também não vai ser punido em virtude do racismo. Então, esses atos, eles tomaram uma naturalidade, foram naturalizados os atos racistas, assim como os atos homofóbicos, assim também como os atos de violência contra a mulher. Tá? Então, eles começaram a ser naturalizados também. Especificamente em relação ao racismo, eu tenho um ponto, esse olhar. Também, nós temos maior acesso à informação e o debate sobre o racismo ele foi ampliado e dentro das mídias, principalmente das mídias nesses grandes veículos de comunicação, então televisão, os canais de maior veiculação popular, eles começaram a debater sobre racismo e debater de forma séria. Porque para além de falar sobre racismo, não é chegar vamos falar sobre racismo para dizer que racismo não existe, não. Né? E para dizer que nós somos todos iguais, não. O debate ele se tornou um pouco mais qualificado, foram chamados profissionais da área para debater a respeito, e esses profissionais começaram a aparecer na grande mídia. Isso é muito importante, porque quando você informa o povo, você diz ao povo aquilo que ele tem direito. Você diz ao povo, você demonstra, você mostra para essas pessoas que sim, aquilo que elas passaram na empresa, aquilo que elas passaram no supermercado, sim, foi racismo.
E a partir dessa conscientização e dessa noção de que, sim, ela está sendo vítima de um crime, faz com que essa pessoa tenha a possibilidade, então, de procurar os órgãos, procurar as instituições, procurar uma delegacia para fazer essas denúncias. E também, a partir dessa comunicação, também encorajar e demonstrar que não estão sozinhos. Quando você amplia o debate, você leva esse debate para a televisão, coloca em todos os veículos, os jornais de grande veiculação na cidade, no estado, no país. Quando você começa a criar grupos de debate dentro das escolas, criação de núcleos coletivos dentro das escolas e das universidades também, você dá um pouco mais de respaldo. As pessoas sabem que com quem elas podem contar, elas sabem que elas podem chegar, por exemplo, na Comissão de Igualdade Racial, que elas vão ter, no mínimo, uma instrução de como chegar para fazer essa denúncia. Também no Centro de Referência de Combate ao Racismo, que nós temos aqui em Campinas, ela sabe que ela vai ter esse respaldo. Então, é muito importante a gente também pensar por esse lado. Sim. Né? Que também esses casos aumentaram porque as pessoas também estão tendo mais coragem de denunciar. Elas têm mais coragem de dizer que elas sofrem racismo sem medo de consequências. Né? Eu não vou denunciar o racismo no meu trabalho porque eu vou ser demitida. As pessoas estão tendo um pouco mais de coragem. Eu não vou denunciar porque não vai resolver. Vai resolver, sempre resolve. Minimamente, esse infrator, ele vai ser levado à delegacia, vai ser levado esse processo vai ser dado continuidade, e principalmente as pessoas, a coletividade, né, não só pessoas negras, estão tendo a noção de que o racismo é um fato social, e se ele é um fato social, ele é de responsabilidade de todos. Sendo de responsabilidade de todas, pessoas negras e pessoas brancas, sobretudo as pessoas brancas, elas têm que se chamar para ser essa responsabilidade. Chamando para ser essa responsabilidade, também ajuda muito as pessoas negras que foram vítimas de racismo a também se sentirem ali acalentadas, no sentido de que eu posso contar com você para ser minha testemunha. Eu posso contar com quem quer que seja para testemunhar o fato. Que também tem isso, o racismo ele depende muito de provas. Para você provar o racismo, a gente majoritariamente, né, quando não é por redes sociais que esse racismo é cometido, majoritariamente a gente precisa de testemunhas. E muita gente não quer testemunhar. Então, essa coragem também de quem presencia o ato racista também é importante. 2 casos de repercussão aqui na cidade e na região, eles só conseguiram ter essa repercussão, eles só conseguiram chegar nesse nível porque em algum momento alguém viu o que estava acontecendo, pensou, precisamos de prova, filmou e chamou a vítima e falou, não, nós estamos com você. Nós filmamos e estamos com você para o que você precisar. Vamos testemunhar. Então, isso é muito importante. Essa noção coletiva da importância do combate ao racismo também tem sido um grande aliado para esse aumento de casos. Esse acolhimento ele é fundamental, né? Porque muitas vezes a pessoa ela está fragilizada, não é um momento fácil, mas essa denúncia de fato ela precisa acontecer. Adriana, acho que há uma percepção no mundo que nos últimos anos houve um aumento na intolerância, na raiva, no ódio, especialmente com negros e pobres. Nós estamos acompanhando, por exemplo, na Espanha, o Vinícius Júnior, que teve até um boneco enforcado numa ponte, recebendo vaias muitas vezes nos jogos, jogadores brasileiros que bananas foram atiradas até eles. Há um receio de que casos que acontecem em outros continentes, em outros países, mas que acabam refletindo também aqui no Brasil? No mundo globalizado que nós temos,
não há como aquilo que está lá fora não interferir de alguma forma aqui. Nós somos um país que consumimos muito aquilo que vem de fora. Nós somos um país colonizado. E não só colonizado na sua estrutura e na sua história. Né? Continuamos com o pensamento, com esse pensamento colonizado. Então, normalmente, aquilo que acontece lá fora, ele acaba se estruturando aqui também. Ele acaba sendo um espelho para o cometimento de crimes aqui também. Então, de alguma certa forma, a gente está num mundo globalizado. Então, acaba impactando, acaba também, assim como os atos positivos, né? Então, nós temos aí as manifestações populares, quando acontecem lá fora, de alguma forma também dão um pouco mais de suporte para que elas aconteçam aqui. Se você vê uma repercussão de ato racista, como aconteceu do George Floyd, que impactou aqui também, né? Mas não da forma como deveriam impactar, não da forma como os outros casos de racismo que acontecem aqui, mortes, que deveriam nos impactar, mas eles têm esse impacto, e digo que até maior. Eu não sei se você se recorda que na mesma semana em que o George Floyd foi assassinado, houve também um assassinato de um adolescente. E devido a essa globalização e essa inserção maior, influência maior dos Estados Unidos e outros países aqui, acabou que o caso do George Floyd, ele acaba tendo maior visibilidade, né? Até pelo tamanho dos próprios Estados Unidos e pela forma como a forma como os Estados Unidos têm interferência no mundo. Sim. Mas aqui a gente precisa prestar atenção nos nossos também, né? Todos os dias a gente tem um caso de racismo, de um ato de violência policial que acontece a partir do racismo, crianças que morrem, adolescentes que morrem, simplesmente pelo fato deles serem pretos, que primeiro matam para depois perguntar quem é, não que devam matar quem quer que seja, não que tenha que haver a morte de quem quer que seja. Todo mundo tem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Por isso que nós estamos num país democrático, que é para que todos tenham direitos e deveres, né? E tenham o poder de ter as suas escolhas. E o direito, ele preserva a sua possibilidade de defesa, né? Resguardado. Só que com muitas pessoas pretas isso não acontece. Então, a gente observa muito que lá fora os atos que acontecem lá fora acabam tendo maior visibilidade aqui, e parece que a consciência ou o inconsciente coletivo acaba se solidarizando, se sensibilizando um pouco mais com o que acontece lá fora e naturalizando o que acontece aqui. Então, eu gosto sempre de trazer esse exemplo e essa lembrança de que na mesma semana foram os mesmos fatos, da mesma natureza, com os mesmos requisitos ali, com os mesmos graus de perversidade, e o George Floyd ainda está muito presente na nossa mente, e o do adolescente nem tanto. Ô Adriana, você é presidente da Comissão da Igualdade Racial da UB Campinas. Qual que é o trabalho que é realizado? E na próxima quinta-feira nós teremos uma palestra. Quero que você diga aí a importância, se é necessário sair com projetos, programas. Ainda está na fase de se discutir ideias? Bom, a Comissão de Igualdade Racial, ela surgiu lá em 2004, e ela surgiu para que os debates sobre questões raciais fossem trazidas a partir do direito. Porque muito se fala que a gente não tem essa necessidade de discutir racismo, no direito, que o racismo parte só de uma questão criminal. O racismo é só um crime, é só por ali que nós vamos discutir. Não, a Comissão de Igualdade Racial vem demonstrar que o racismo, ele tem vários recortes, e, sobretudo, um recorte em todas as áreas do direito. Então, a gente tem o nosso papel informativo, né, que sempre que podemos, levamos informações a instituições de ensino, promovemos palestras na OAB com a temática,
Também fazemos quando nós somos, principalmente quando nós somos provocados, nós fazemos acompanhamento dos casos de racismo, porque nós não podemos atuar nas causas, tá? A Comissão de Igualdade Racial está sempre ali para dar o respaldo. Então, os casos têm que chegar para nós a partir de um protocolo lá na OAB, para que nós tenhamos conhecimento, tomemos conhecimento, e a partir daí nós possamos trabalhar em conjunto também com outras instituições e com outros órgãos que atuam no combate à discriminação. Então, também nós participamos na elaboração de políticas públicas de combate à discriminação racial. Então, sempre que há um debate para a formação de políticas públicas, nós participamos. Nós temos uma participação, uma cadeira lá nas bancas de aferição da Unicamp. A Comissão de Igualdade Racial está lá presente também, esteve presente na discussão sobre como realizar essas bancas de aferição. Lá nós estamos representados pela doutora Daniela, que é a vice-presidente. Então, nós temos um trabalho em várias instituições. Então, também quando nós somos provocados, ou quando nós entendemos que nós temos que estar presentes naquele debate, sim, a Comissão de Igualdade Racial está ali inserida, trabalhando em conjunto com as outras instituições. E aí nós promovemos também os nossos debates, as nossas palestras. No final do ano passado, em novembro, nós fizemos nosso segundo simpósio sobre igualdade racial. O simpósio chamou segundo simpósio sobre as inconsciências negras, né, que é o porquê as questões raciais não passam pelo consciente coletivo para ser tratado da forma como deveria, e por que não passa esse debate por todas as áreas, né, da sociedade. Então, nós discutimos, a partir do direito, as questões raciais na educação, discutimos na saúde, levamos também exposição de arte, que a artista plástica aqui da cidade, a Andréa Mendes, também nos contemplou com a exposição. Também levamos ali nos nossos materiais de divulgação e no nosso material do próprio evento em Crachás, nós contamos com a arte da artista plástica Daniela Nespoli também, que cedeu esse direito para que nós pudéssemos utilizar a imagem, e foi muito importante, porque nós trouxemos esse debate racial, e nós trouxemos esse pensamento a todos os âmbitos. E nós vamos fazendo conforme também a demanda da discussão ela surge, nós vamos promovendo também os eventos, para além desse evento maior, que é o simpósio, né, que é um dia todo de discussão. O ano passado foram 2 dias. Para além desse simpósio, nós promovemos pequenas palestras, como a que vai acontecer no dia 9. Agora, no dia 9 de fevereiro, nós vamos falar exatamente, nós vamos trazer um debate sobre as atualizações legislativas do crime de injúria racial na prática. E quem vai fazer esse debate para nós, quem vai fazer essa palestra, é o professor doutor e promotor de justiça, o Rogério Sanches Cunha. Então, vai ser dia 9, vai ser a partir da plataforma Zoom, vai ser um evento online. Então, quem tiver interesse em participar e fazer inscrição para assistir o evento, entra no site da OAB, que lá tem a parte de todos os eventos, a página de eventos. Vá lá, faça a sua inscrição. Nós vamos ter a emissão de certificados, porque às vezes muitos alunos precisam do certificado, querem um certificado para contagem de horas também. Sim. Então, nós vamos emitir o certificado, e vai ser agora no dia 9/2, às 19h30, através da plataforma Zoom. Então, todos os telespectadores convidados aí, trabalho importantíssimo nessa luta fundamental. Adriana de Moraes, advogada, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Campinas,
muito obrigado por todas as informações que você passou aqui. Eu tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, sobre essa nova legislação, sobre a realidade que nós temos no nosso país, no nosso mundo. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar aqui no nosso programa, porque certamente este assunto estará presente ao longo do ano aqui no nosso Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua participação, Adriana. Eu que agradeço, Gabriel, e me coloco à disposição para estar aqui a todo momento que vocês quiserem, porque o debate é necessário o ano todo. A gente sempre gosta de dizer que não é só no 13 de maio ou no 20 de novembro. Sim. O debate sobre questões raciais, eles têm que passar ao longo do ano sendo debatido. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, e as portas da TV Câmara Campinas sempre abertas para este assunto, para a gente poder avançar, né? Porque já estamos muito atrasados, infelizmente.